E aí, nono ano, tudo certo? Então, agora a gente vai começar a correção dos exercícios lá na página 85, Teorema de Pitágoras, tá? Exercício número 1 pede pra gente identificar cada um dos lados, né? Representando a hipotenusa pela letra A e os catetos por B e C. Então, ó, nesse primeiro triângulo, a hipotenusa sempre não é a medida que está à frente do nosso ângulo reto. Então, aqui vai ser a medida A. Consequentemente, os outros dois, B e C. Então, eu posso colocar B aqui e C aqui, ou ao contrário, tá? Quem nunca vai trocar de lugar é a hipotenusa, certo? Agora, no próximo, ó, hipotenusa sempre de frente para o ângulo reto. Então, aqui é o nosso A. Consequentemente, meus outros dois lados são B e C, ou C e B, tanto faz. E no último, hipotenusa sempre de frente para o ângulo reto é o A, e os outros dois, B e C. Tudo bem? Vamos lá no segundo exercício. Ele pede para a gente calcular o valor de x aplicando o Teorema de Pitágoras. Então, ó, primeiro de tudo, vamos diferenciar catetos e hipotenusa. Então, aqui é a minha hipotenusa e 12 e 5 são os nossos catetos. Aplicando a fórmula, que é hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. 12 ao quadrado, pessoal, 144. Mais 5 ao quadrado, 25. 144 mais 25, 169. Se está ao quadrado, passa para lá como raiz. E raiz quadrada de 169, x é igual a 13. Acabou. Tudo bem? Vamos lá no B. No B, ó, hipotenusa é o 50 e x e 30 são os nossos catetos. Então, vai ficar o seguinte, 50 ao quadrado igual 30 ao quadrado mais x ao quadrado, certo? 50 ao quadrado, 2.500. 30 ao quadrado, 900. E x ao quadrado permanece x ao quadrado. Vou passar o 900 para lá subtraindo. 2.500 menos 900 igual a x ao quadrado. Gente, 2.500 menos 900 é 1.600, igual a x ao quadrado. Só vou inverter as ordens, tá? Então, x é igual a raiz quadrada de 1.600. E quem é a raiz quadrada de 1.600? 40. Vocês conseguiram perceber alguma coisa nesse triângulo? 30, 40 e 50. É um triângulo pitagórico. Então, se por um acaso multiplicado por 10, né? Porque o pitagórico não é 3, 4 e 5. Se antes de resolver vocês já tivessem percebido isso, já poderia ter colocado direto que aqui era 40, tudo bem? E justificativa, trinca pitagórica ou triângulo pitagórico, tá? Vamos lá no C. O C agora, a hipotenusa, é o x, e 28 e 21 são os nossos catetos. Então, vai ficar x ao quadrado igual 28 ao quadrado mais 21 ao quadrado. Então, x ao quadrado igual 28 ao quadrado, 784. 21 ao quadrado, 441. Somando 784 mais 441, 1.225. Então, x é igual a raiz quadrada de 1.225. E a raiz quadrada de 1.225 é exatamente igual a 35, certo? Último do exercício número 2. Hipotenusa, 85, 13 e x são os nossos catetos. Então, vai ficar 85 ao quadrado igual x ao quadrado mais 13 ao quadrado. 85 ao quadrado, 7.225, igual a x ao quadrado mais 13 ao quadrado, 169. Então, vai ficar 7.225 menos 169 igual a x ao quadrado. Já vou inverter os lados, vai ficar x igual a raiz de, fazendo essa subtração, 7.056. E a raiz quadrada de 7.056 é exatamente igual a
84. Tudo bem esse exercício 2, pessoal? Era só calcular, jogar direto na fórmula de Pitágoras, tá? No exercício 3, pede pra gente calcular o perímetro de cada um desses triângulos e pra gente considerar cada quadradinho desse, ó, valendo 1 centímetro. Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados, né? Então, aqui, ó, do A ao D eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Tranquilo, né? Agora aqui, do D ao C, 1, 2, 3. 3 centímetros. Só que do A ao C, o que vai acontecer? Não sei, né? Não dá pra gente calcular assim. Então, o que eu vou fazer para calcular isso? Pitágoras, ó. Vou chamar a distância de A até C de x e calcular Pitágoras. Então, vai ficar o seguinte: x ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 25 mais 3 ao quadrado, 9. 25 mais 9, 34. Então, x é igual a raiz quadrada de 34 centímetros, certo? Só que eu não quero isso, eu quero saber o meu perímetro, que a gente chama de 2P. Quem vai ser ele? Vai ser 5 mais 3 mais o x que a gente encontrou, que é a raiz de 34. Então, o nosso perímetro vai ser 5 mais 3, 8, mais a raiz quadrada de 34. Isso em parênteses, porque todo mundo está em centímetros. Tudo bem? Vamos lá para o B. Então, ó, o B, algumas medidas a gente consegue calcular também, né? Por exemplo, aqui, ó, de O até P, eu tenho 2 espacinhos, então eu sei que aqui vale 2. Porém, agora, pessoal, olha aqui. Isso eu não sei e nem isso. Então, eu vou chamar um de x e o outro de y. Para a gente calcular a medida de x, olha aqui, eu vou usar esse triângulo de baixo aqui, ó. Certo? Que tem lados 2 e 2. Então, vai ficar o seguinte: x ao quadrado igual 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, certo? Então, vai ficar 2 ao quadrado, 4. Então, x ao quadrado igual a 4 mais 4. 4 mais 4, 8. Então, o x é igual a raiz de 8, certo? E a raiz de 8 dá pra gente fatorar, vocês se lembram? Por 2, 4, por 2, 2 e por 2, 1. Sai da raiz como 2 e fica na raiz como 2. Então, x é igual a 2 raiz de 2, certo? Agora, vamos achar o y. Ó, o y, um lado vale 1, 2, 3, 4. E o outro vale 2. E o y também é a nossa hipotenusa. Então, vai ficar y ao quadrado igual 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Mais 2 ao quadrado, 4. 16 mais 4. Y é igual a raiz quadrada de 20. Vamos fatorar o 20 também para a gente simplificar? Por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, 1. Então, quem é isso? 2 raiz de 5. Então, y é igual a 2 raiz de 5. Certo? Então, agora, para a gente achar nosso perímetro, não vai ser essa distância de O até P, que vale 2, mais o x, que vale 2 raiz de 2, mais o y, que vale 2 raiz de 5. Todo mundo entre parênteses, porque isso tudo está em centímetros. Acabou, certo? Não posso juntar as raízes, porque são números, raízes diferentes, e nem juntar elas com um número inteiro. Vamos lá no C? O C embaixo a gente sabe quanto vale, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que a gente não sabe quanto vale o F e o Q, que por um acaso são iguais, né? Então, a gente vai chamar tanto aqui de X quanto aqui de X. Se a gente for ver, ó, construa um triângulo para fora de lados 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4. Então, vamos calcular o valor de x, que é a hipotenusa. Vai ficar x ao quadrado igual 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. E 16 mais 16, 32. Então, x é igual a raiz quadrada de 32. Vamos fatorar o 32? Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1.
Então, ó, sai da raiz como 2, sai da raiz como 2. 2 vezes 2, 4, raiz de 2, certo? Então, o nosso perímetro vai ser igual a... Que número inteiro nós tínhamos? 8. Mais, quanto vale esse x? 4 raiz de 2. Mais, quanto vale esse x? 4 raiz de 2. Então, o nosso perímetro vai ser igual a 8 mais 4 raiz de 2 mais 4 raiz de 2, 8 raiz de 2. Isso tudo entre parênteses, porque está em centímetros, certo? Agora, o exercício número 4. Um terreno apresenta na planta a forma de um trapézio retângulo e quer saber qual é a medida do lado AB desse terreno. Então, eu quero saber a medida aqui, ó, AB, que eu vou chamar de X. Se a gente for ver, pessoal, ó, um trapézio, eu não posso dividir ele num retângulo e num triângulo, onde daqui até aqui vai valer quanto? 20, né? Que é a mesma medida lá de cima. E aqui até o C vale quanto, ó? 29 menos 20 vale 9. Aqui a gente não construiu um triângulo, retângulo, onde essa distância aqui é a mesma dessa, que eu vou chamar de X. Com isso, a gente pode aplicar Pitágoras, ó. Reparem, onde o 15 é a minha hipotenusa e 9 e X são os nossos catetos. Vamos lá, então? Vai ficar o seguinte: 15 ao quadrado igual a 9 ao quadrado mais x ao quadrado. 15 ao quadrado, 225, igual a 9 ao quadrado, 81, mais x ao quadrado. Então, vai ficar 225 menos 81, igual a x ao quadrado. Gente, 225 menos 81, 144. Já vou inverter os lados, tá? X ao quadrado igual a 144. Então, x é igual a raiz quadrada de 144, que é quem? Exatamente 12. Então, quer dizer que a nossa distância AB, nosso lado AB, vale 12 metros, certo? Quinto e último exercício. Guilherme construiu uma pipa conforme a figura e, para reforçá-la, pretende contornar sua estrutura com 1 metro de linha. Será que a quantidade de linha é suficiente para contornar toda a estrutura? Então, a gente tem 1 metro de linha e eu vou ter que ver se isso vai ser suficiente, né? Então, ó, a estrutura vai ser tudo isso daqui, ó, daqui, aqui, até aqui embaixo, certo? Então, o que a gente vai precisar fazer? Perímetro, tá? Primeiro de tudo, ó, vamos achar quanto vale isso daqui, que eu vou chamar de x, que por um acaso é igual aqui. Quanto vale essa nossa altura, pessoal? Ó, daqui até aqui vale 15 mais 20, que é 15 mais 20, 35. E tudo isso daqui valia 45. Então, 43, desculpa. 43 menos 35, eu sei que essa altura vale 8. Então, ó, vou desenhar esse triângulozinho menor aqui pra gente enxergar. Onde aqui eu tenho 8, aqui eu tenho x e aqui eu tenho 15, tá? Então, vai ficar o seguinte, quem é a nossa hipotenusa? X. Então, x ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Gente, 8 ao quadrado, 64. 15 elevado ao quadrado, 225. E somando 64 com 225, vai dar 289. Raiz quadrada de 289, 17. Então, a gente achou que cada um dos ladinhos aqui, ó, vale 17, certo? Aqui a gente tem que é 15. Agora, eu preciso achar, ó, essas duas medidas, que eu vou chamar de y, tá? Onde aqui eu sei que vale 15 e essa altura eu sei que vale 20. Então, ó, vou reproduzir aqui maior como que seria esse triângulo. Aqui, ângulo reto, 15, y e 20, certo? Então, vai ficar o seguinte, hipotenusa y ao quadrado igual a 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. 15 ao quadrado, 225. 20 ao quadrado,
400. 225 mais 400, raiz quadrada de 625, que é igual a 25. Tudo bem? Então, agora, para a gente achar o nosso perímetro, que é o nosso contorno, a gente tem x mais x, então, que é 17 mais 17. A gente tem 15 mais 15, né? E, por último, y mais y. Cada um dos valores de y vale 25. Então, 25 mais 25, certo? Então, aqui vai ter o seguinte, ó. Meu perímetro vai ser igual 17 mais 17, 34. 15 mais 15, 30. 25 mais 25, 50. 34 mais 30, 64. Mais 50, 114 centímetros. Agora, a gente vai transformar isso em metros. Para transformar centímetros para metros, divido por 100. 114 dividido por 100, 1,14 metros. Gente, nós tínhamos 1 metro. Ia ser suficiente? Não, né? Porque iam faltar 14 centímetros. Tudo bem, pessoal? Então, terminamos aqui a nossa resolução. Tchau, tchau.